Também conhecida por Dia de Cinzas, a quarta-feira é o primeiro dia da Quaresma. Um início muito importante para os católicos, os cristãos. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no Estúdio Glass do Amazonsat o Frei Manuel. Seja bem-vindo ao Jornal da Amazônia, Frei. Eu agradeço o privilégio de estar aqui, representando meus irmãos, Dom Sérgio, Padre Geraldo, representando esta Arquidiocese de Manaus, nesse tempo agora em que nós começamos a viver assim, um período muito especial para a nossa fé, né? A Igreja Católica. Agora, para quem está nos assistindo, o que significa a Quaresma para o fiel? A Quaresma ela está relacionada a uma muito antiga tradição que estabelecia sempre um tempo, se fosse de 40 dias, fosse de 40 anos, um tempo em que deveria ocorrer algo de especial no mundo, na humanidade, na vida de cada homem e cada mulher. Nós temos, por exemplo, a história dos 40 anos da passagem do Mar Vermelho, até a passagem do Mar Vermelho, né, do povo de Israel, que caminhou da escravidão para a liberdade. Nós temos também os 40 anos do dilúvio. Temos também no Novo Testamento os 40 dias e 40 noites em que Jesus ficou no deserto e ali ficou em oração, e ali foi tentado pelo demônio, e saindo de lá começou uma missão nova, né? Então, o 40 é simbólico, 40 dias, tempo necessário para mudar de vida, para se converter e começar uma vida nova, um tempo novo. De reflexão, de arrependimento também. Também. Por exemplo, nas celebrações de hoje, quarta-feira de cinzas, foi realçado muito, principalmente pela leitura do Evangelho, 3 elementos para ajudar nesse tempo de mudança de vida, que é a oração, que é a caridade e que é o jejum. São 3 práticas assim fundamentais para nós podermos fazer essa reconciliação com Deus, a reconciliação conosco mesmos e a reconciliação com as pessoas, também até a reconciliação com o universo, né? Agora eu lhe pergunto, é uma dúvida que durante as nossas conversas, reuniões de pauta, por que a Quaresma sempre tem início depois do Carnaval, da terça-feira gorda de Carnaval? Olha, tem várias interpretações para isso, né? Uma delas é de que vem de antiquíssima uma tradição em que se permitia às pessoas viver essas obras da carne, o que é da carne vale, e daí teria surgido, então, dado origem a essa palavra carnaval. E também outros dizem que diz respeito a um carro naval, onde se podia dentro dele comer, beber, embriagar-se e fazer uso de tudo que agradasse a carne. Porém, a um dado momento, isso aí era intensificado, mas deveria parar para que se pudesse refletir o que era melhor, viver as obras da carne ou viver as obras do Espírito, né? Então é isso, dá um pouco equiparado com isso. É uma passagem da vivência das obras da carne para viver agora as obras do Espírito. Por isso esse tempo de parada, né? No tempo dos nossos avós, eles brigavam muito conosco e diziam, naquele tempo nada de barulho, naquele tempo, dizia minha avó, nada de frejo, nada de confusão, nada de desobediência. E quem assim o fizesse, quando chegasse lá no Sábado Santo, ia pagar caro, né? Ia ser castigado por ter afrontado Jesus, por ter com as suas atitudes ajudado a ferir Jesus, né? Então é um pouco assim, algo de uma tradição que tem muito de simbólico, mas que tem muito a dizer também para uma prática de vida concreta. Frei, hoje o senhor já deve ter celebrado a missa da quarta-feira de cinzas. E por que durante toda a missa há uma reflexão, porém há um ato simbólico, que é o sinal da cruz, que é feito? Por que isso acontece? É uma forma de você começar a Quaresma realmente com o espírito renovado, com o propósito do perdão? Você fala o sinal da cruz com a cinza, né? É isso. É verdade. Olha, há 2 proposições fundamentais que são feitas à escolha do sacerdote ou da equipe de liturgia.
Uma é: lembra-te que és pó e ao pó voltarás, na hora da imposição das cinzas, né? E a outra é: convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, as cinzas, elas têm exatamente essa força, esse objetivo de nos ajudar a pensar nisso. Vamos cuidar logo dessa vida, vamos nos reequilibrar, vamos refazer os nossos passos, vamos repensar nossas atitudes, porque amanhã eu posso morrer, depois de amanhã eu posso morrer, daqui a 1 ano, 2 anos, não sei quando. Mas eu que vim do pó, não fui plasmado, gerado para viver eternamente como quem é do pó. Por isso eu sou de carne, por isso eu sou pessoa concreta. Então eu tenho que me ocupar a viver de maneira a agradar meu Deus, de maneira a ser no mundo um sinal, não apenas de cinza, mas eu quero ser um sinal de vida, eu quero ser um sinal da madeira que queima, que arde, da madeira que esquenta, da madeira que ajuda a cozinhar o que você vai comer, entende? Esse sentido de dizer, eu não posso viver como cinza, mas é bom lembrar que um dia ao pó voltarei. E eu tenho que prestar contas diante de Deus. E o que é que eu vou apresentar para Ele? É um homem corrompido? É uma mulher corrompida? É uma pessoa estragada? Ou eu vou apresentar alguém intacto, alguém inteiro, que vai dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, tu me deste uma missão, eu cumpri, eu estou aqui firme diante de Ti. Agora, Frei, no início do período da Quaresma também tem a campanha da fraternidade. Ainda há pouco nós estávamos mostrando uma matéria feita pela repórter Naine Carvalho sobre a abertura das atividades aqui em Manaus com Dom Sérgio Castriani. E esse ano tem como tema a questão do meio ambiente, o saneamento básico, é um problema social. A campanha da fraternidade sempre trabalha com isso. Exatamente. A questão é assim, nós temos nesse ano, na campanha da fraternidade, como todos os anos, a campanha da fraternidade ela quer ser assim, uma proposta concreta para nós cristãos vivermos bem o propósito da Quaresma. O tempo da campanha da fraternidade, o nome já diz campanha, é um tempo em que se faz uma campanha pela vida, a vida em todos os seus sentidos. Ou seja, começou, por exemplo, em 1958, quando eram campanhas mesmo de víveres, de alimento, de roupas e coisas que pudessem servir a essa compensação da carência do corpo, da carência interna e externa das pessoas que viviam, por exemplo, no Nordeste, elas viviam sofrendo por causa da seca. Nas favelas, nos lugares onde aconteciam catástrofes, pessoas que viviam muitas vezes na mais ampla carência. Então era preciso ter alguém que ajudasse. Começou assim uma campanha, campanhas e campanhas. Aí quando foi a partir de 1962, então se começou a acrescentar a isso reflexões, estudo, busca das raízes dos problemas que afetam as pessoas e as levam a mendigar pão, e as levam a mendigar a veste, e as levam a viver no abandono, a mendigar medicamentos, a mendigar atenção, a mendigar respeito. E foi assim que a partir de 1962, então a campanha da fraternidade veio sempre acompanhada de uma reflexão, que é uma fundamentação científica sobre um dado elemento da realidade, e em seguida também apresentou propostas, iluminou com a Bíblia e depois apresentou propostas. A campanha da fraternidade, ela é sempre realizada sobre esse tripé: ver, julgar e agir. Então ela precisa ter um agir. E assim é que as múltiplas campanhas que já aconteceram trouxeram para nós, por exemplo, reflexões sobre a questão da família, reflexões sobre a questão do menor, reflexões sobre a questão da própria igreja, reflexões sobre o índio, o negro, sobre a água, o meio ambiente, sobre a Amazônia. Já tivemos uma campanha da fraternidade muito bonita que foi sobre a Amazônia. E agora, nesse ano, nós trazemos esse grande tema, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Isso logo depois de termos, por exemplo, vivenciado e estudado e nos aprofundado no tema do respeito a toda a biodiversidade, a todo o planeta, com a
a carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco, né? Então, eu acho que seria mister fazer isso mesmo. Agora, na campanha da fraternidade, vamos encarar de frente, concretamente, um dos elementos dessa agressão a toda essa vida do planeta, o meio ambiente. Então, vamos o meio ambiente agir para preservá-lo, para saber usá-lo de maneira consciente. E assim nós vamos falar sobre a questão da água, o uso da água e o reuso da água. Vamos falar sobre a questão do saneamento do lixo, os resíduos que são lançados constantemente, seja nas ruas, seja sobre o solo e principalmente nas águas, nos córregos. Vamos falar sobre a questão do reaproveitamento das águas pluviais, da água da chuva. Será explanado muito sobre a questão da reeducação, das atitudes em comum, das organizações, dessa unidade entre o povo e o Estado para poder termos esse direito de fato plenamente realizado para todos. Frei Manuel, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Amazônia. Eu imagino que a sua agenda hoje esteve lotada desde de manhã, quarta-feira de cinzas, mas foi o momento da gente explicar ao nosso telespectador o que significa quaresma, por que ela é realizada e como você pode fazer a sua quaresma. Ok, eu gostaria apenas de ressaltar nesse final que a campanha da fraternidade ela tem um cunho ecumênico. Não é só a Igreja Católica que realiza, tem um grupo de 5 igrejas que forma o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas, e outros grupos também cristãos que estão aí empenhados, e já é a 4ª campanha da fraternidade ecumênica. Então, gostaria de saudar aqui nesse momento nossos irmãos dessas igrejas participantes das demais igrejas e lançar um convite a todos eles, e principalmente aos irmãos católicos. Vamos nos empenhar, vamos trabalhar, vamos melhorar a vida que cabe a todos nós. Vamos agir assim como diz o tripé. Muito obrigada. Boa noite, Frei.